Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal se preparando aí para o Tribunal Regional Eleitoral. Muitos dizendo, não tá tranquilo nada não, professor. Tô super nervoso, tá chegando a hora. Gente, vocês se prepararam, vocês estudaram, vocês buscaram exatamente chegar nesse momento. Qual? O momento que tu vai buscar a aprovação, o momento do dia da prova. Então chegou esse momento, pega esse momento que ele é teu. Pega esse momento que ele é nosso, ou seja, é para concluir, é para coroar esse dia de preparação, ou melhor, esse período todo de preparação, tu vai no dia da prova dizendo, essa vaga é minha, eu vou pegar essa vaga de qualquer jeito. Para isso, eu estou ajudando, eu estou trazendo alguns elementos que vão facilitar a tua vida. Então vamos dar uma olhadinha em algumas discussões diante do que a gente tem apresentado aqui, para a gente analisar algumas discussões e verificar exatamente que essa vaga vai ser tua. Quer ver? Vamos lá para o artigo 5º. O artigo 5º vai trazer os direitos individuais e coletivos, certo? Direitos fundamentais, individuais e coletivos. No artigo 5º, eu gostaria de destacar para vocês duas liberdades. Liberdade religiosa e liberdade de manifestação. Cuida. Liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de crença, liberdade de liturgia e cuida também que nos estabelecimentos de internação coletiva há a liberação, a possibilidade de se participar, de se atuar, ou seja, das igrejas, das religiões, melhor dizendo, estarem nos estabelecimentos de internação coletiva. Então cuida com isso. Outra liberdade que eu queria, então coloquei aqui, liberdade religiosa, ok, resolvido. Cuidado com outra liberdade que é importante. Liberdade de manifestação. Liberdade de manifestação. Cuidado, liberdade de manifestação traz para nós o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Ou seja, a gente pode livremente se manifestar, mas no nosso país é proibido essa manifestação de modo anônimo, ok? Nessa liberdade de manifestação, eu posso trazer aqui como elemento a liberdade de reunião. Liberdade de reunião. É livre a reunião em locais abertos ao público, de modo pacífico, e eu não preciso de autorização. O que eu preciso é avisar previamente a autoridade. Por que eu preciso avisar previamente a autoridade? Porque é necessário que a autoridade realize um controle para verificar o seguinte, se não vai frustrar uma outra reunião já marcada para o mesmo lugar, e aí isso o meu direito não pode fazer, ou seja, se já tem uma reunião de um outro grupo naquele local aberto ao público, naquele horário que eu quero, eu vou ter que me reunir em outro momento. E segundo elemento é para que o poder público tutele, proteja o meu direito de liberdade de reunião, ok? E outra discussão que é interessante é a discussão do conflito entre o artigo 5º, inciso 9 e o artigo 5º, inciso 10, que vai trazer o seguinte, é a liberdade de expressão artística e intelectual, certo? A liberdade de expressão artística e intelectual com a questão da vida privada, da intimidade. Lembra o grande caso esse ano que veio e foi resolvido pelo STF? Lembra que a questão é CESP, a pergunta é CESP, está picando essa para vir. Qual é? A discussão das biografias não autorizadas. Gente, é permitido, está no âmbito da liberdade de expressão artística, de liberdade de expressão intelectual, as biografias não autorizadas. Ou seja, pode-se fazer um trabalho jornalístico realizando a biografia de um artista, de uma pessoa pública conhecida, sem autorização da mesma, e isso não ofende a vida, a intimidade, a vida privada daquela pessoa, ou seja, não poderá ser feita censura, como ocorreu lá no início, antes do acordo, lá do processo, do caso do Roberto Carlos. Então, cuidado com isso, tá bom? O que pode ocorrer é o seguinte, está no âmbito dessa liberdade. Como eu não posso me manifestar sem dizer quem eu sou, não tem manifestação anônima, né, nesse sentido, no âmbito das liberdades, eu tenho que cuidar para o seguinte elemento. Qual elemento, professor? O elemento que é o seguinte, gente. Se dentro dessa liberdade religiosa, dentro dessa liberdade de expressão que eu tenho, artística,
e intelectual, eu causo dano a alguém, eu ofendo, eu falo alguma mentira dentro da minha biografia não autorizada. Eu falo alguma inverdade. Aí eu respondo pelo dano que eu causar. Artigo 5º, inciso 10, vai trazer, né? Vida privada, intimidade não podem ser violadas e nós temos a possibilidade de reparação de dano em quem causar essa violação. E última coisa no artigo 5º, artigo 5º, inciso 51. Artigo 5º, inciso 51. O que é o artigo 5º, inciso 51? Extradição. Brasileiro nato jamais pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas possibilidades. Quais são? Naturalizado também tem a proteção de não ser extraditado, mas há duas exceções que permitem a extradição do brasileiro naturalizado. Quando é? Nós temos o seguinte: crime comum antes da naturalização, ou seja, ele cometeu o crime antes de ser naturalizado e para se naturalizar não poderia ter cometido o crime comum antes, certo? Então ele pode ser extraditado nesse sentido. E tráfico de entorpecentes. O tráfico de entorpecentes é a qualquer tempo. O tráfico de entorpecentes é a qualquer tempo. Então, cuidado com isso. Extradição. E cuidado com outro conflito que pode se apresentar para nós nessa prova lá no artigo 5º. Qual? A entrega de estrangeiros. Pessoal, a entrega de estrangeiros, ela tem força, melhor dizendo, a entrega de brasileiro, ela está com força, ela está com fulcro no artigo 5º, parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, o TPI. E o ato de eu levar alguém para ser julgado no TPI se chama entrega. Então, cuidado com isso, tá? Brasileiros não podem ser extraditados, essa é a regra. Vão ser duas exceções para os naturalizados. E nós temos ainda a questão dos brasileiros, na verdade, sendo entregues. Esses brasileiros poderão ser entregues por força do artigo 5º, parágrafo 4º, lá do TPI, Tribunal Penal Internacional. Junto com isso, eu queria matar com vocês uma outra discussão, que agora eu lembrei que é interessante. Cuidado com o seguinte elemento, gente. Cuidado com o artigo 12 da Constituição, que traz a nacionalidade. Eu não vou trabalhar aqui questões de nacionalidade, mas o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal vai trazer a quasi-nacionalidade. Quasi-nacionalidade é aquela que toca os portugueses que são equiparados a brasileiro. Português que tem residência permanente no Brasil, requereu o status de igual, recebe esse status de igual junto ao Ministério de Justiça. Há um princípio de reciprocidade, ou seja, os brasileiros na mesma situação lá em Portugal, realizando o requerimento, tem que receber também esse status de igual, senão o Brasil pode parar de conceder esse status de igualdade. E concedido esse status de igual ao português, ele com 3 anos de residência aqui, pode requerer junto à Justiça Eleitoral direitos políticos. Pode requerer o uso dos seus direitos políticos, provando que ele tem direitos políticos rígidos, perfeitos lá em Portugal, ele pode requerer aqui. Ou seja, o português com status de igual, como quase nacional, do artigo 12, parágrafo 1º, pode votar e ser votado aqui no Brasil. Cuidado, isso se aplica, ok? E tem que ter esse cuidado aí dessas exigências. Professor, se o português pode ser votado e votar aqui no Brasil, há uma limitação para ele ou ele pode ter qualquer cargo? Claro que há uma limitação. O artigo 12, parágrafo 3º, traz para nós cargos exclusivos de brasileiros natos, não traz? Se é cargo exclusivo de brasileiro nato, nem um português equiparado pode, nem um naturalizado vai poder. Ou seja, as limitações que tocam aos naturalizados vão tocar também aos estrangeiros, ou melhor, ao português equiparado ao brasileiro. Ao português equiparado ao brasileiro. É só o português. Não vai confundir o português aqui do 12, parágrafo 1º, com o do artigo 12, inciso 2, a linha A. Artigo 12, inciso 2, a linha A. Que é, na verdade, o originário de país de língua portuguesa. Cuida, esse para se naturalizar precisa de 1 ano de residência
e idoneidade moral. Mas esse não é português só. Ele pode ser o português, mas ele é o originário de país de língua portuguesa, ou seja, de Angola, Moçambique, Guiné, todos os países que falam língua portuguesa, as pessoas, os estrangeiros que estejam aqui no Brasil, podem se naturalizar com os critérios do artigo 12, inciso 2, a linha A, que é 1 ano de residência, e a linha A, segunda parte, né? Que é 1 ano de residência e idoneidade moral. Certo? Muito bem. Falado isso, vamos às competências. Vamos conversar um pouquinho sobre competência constitucional, que é questãozinha frequente na nossa prova e vem aí com toda a força para o TRE. Não tenho dúvida disso. Competências, gente. Nós temos aqui competências da União. Competências da União Federal. União Federal vai ter as seguintes competências. Competências da União Federal. Vamos lá. A União Federal vai ter a competência administrativa exclusiva do artigo 21. A União Federal vai ter a competência legislativa privativa do artigo 22. A União Federal vai ter competência administrativa comum do artigo 23. E a União vai ter a competência legislativa concorrente do artigo 24. Ok? Muito bem. Administrativa exclusiva do 21, legislativa privativa do artigo 22, administrativa comum do 23 e legislativa concorrente do 24. Lembra que o professor não chama o artigo 24 e o artigo 23 de artigo 23 ou de artigo 24. O artigo 23, eu chamo ele de artigo me deu, né? Me deu. Por que eu chamo o artigo 23 de artigo me deu? Porque quem tem competência comum são os municípios, é o Distrito Federal, são os estados e é a União. Artigo me deu. E o professor faz a seguinte frase, lembra? No artigo 23, me deu de 4. Calma. Calma lá, são 4 entes federados. Quem são os entes federados? Município, Distrito Federal, estados e União. Por isso que o professor chama o artigo 23 de artigo me deu. Ou seja, quem tem competência comum administrativa, o me deu, todos os entes do me deu, certo? Lembra que no artigo 23, me deu de 4, ok? E no artigo 24, lembra que o professor não chama também o artigo 24 de artigo 24. O professor Matheus chama o artigo 24 de artigo deu. Artigo deu. Por quê? Quem tem competência concorrente é o Distrito Federal, são os estados e é a União. É o Distrito Federal, são os estados e a União. Por isso que o professor chama o artigo da competência concorrente de artigo deu. O artigo 24 de artigo deu. E aí a gente faz a seguinte frase, né? No artigo 24, deu para 3. É suruba? Não, não é suruba, são 3 entes federados, meu amigo. Distrito Federal, Estado e União. Então tá, lembra do artigo 23, lembra do artigo 24. Com esta lembrança, nós temos o seguinte elemento. Quais são as competências que tocam os estados? Rapidinho. Os estados vão ter competência privativa delegada da União. Parágrafo único do artigo 22. Os estados vão ter competência administrativa concorrente, competência administrativa comum do 23. E os estados vão ter competência legislativa concorrente do 24. E os estados vão ter também competência exclusiva do artigo 25, parágrafo 1º, que eu posso chamar essa competência, que é exclusiva dos estados, de competência residual ou competência remanescente. Competência residual ou competência remanescente do artigo 25, parágrafo 1º da tua Constituição Federal. Certo? Resolvida a questão das competências, vamos dar uma olhadinha no Congresso Nacional.
Ah, não, faltou dos municípios. Gente, a prova do TRE muito provavelmente vem União. Mas município. Município tem duas competências legislativas que são importantes. Artigo 30, inciso 1, que é a competência ligada legislativa ao interesse local. Os municípios legislam sobre questões de interesse local. Diria o nosso ex-governador Leonel de Moura Brizola, que Deus o tenha e ilumine aqui a democracia brasileira, os interesses locais, né? Os interesses locais. Então lembra do governador Leonel de Brizola, e município tem interesse local. E cuida que o município não está no DEU. Óbvio que ele não está, senão seria me deu, né? O município não está no DEU. Contudo, o município tem competência suplementar. Qual? Do artigo 30, inciso 2. O município pode suplementar, certo? Legislação federal e legislação estadual naquilo que couber. Artigo 30, inciso 2. E o que cabe aos municípios? Legislar sobre interesse local, velho. Legislar sobre interesse local. Então pensa que o 30, inciso 2 deve ser sempre olhado com o 30, inciso 1. Cuidado com isso. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no Congresso Nacional. Os trabalhos do Congresso Nacional, gente. Poder Legislativo. Quem é o presidente do Congresso Nacional? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Ok, muito bem. Cuidado com algumas questões no Congresso Nacional. Vamos lembrar. Os trabalhos do Congresso Nacional estão estabelecidos na famosa sessão legislativa. Sessão legislativa. Legislatura é o período de 4 anos que corresponde ao mandato de um deputado federal. Legislatura é o período de 4 anos que corresponde ao mandato de um deputado federal. Lembra que o Congresso Nacional é bicameral. Bicameral, o que é isso? Tem 2 casas, Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, Senado Federal, a Casa da Federação. Casa da Federação, meu velho. Representa os 26 estados e o Distrito Federal. E o DF, Casa da Federação. Ok? Senado com 81 membros, Câmara dos Deputados com 513. Mandato dos deputados federais, 4 anos ou uma legislatura. Mandato dos deputados, dos senadores, 8 anos ou 2 legislaturas. Enquanto os deputados federais têm 4 anos, uma legislatura, os senadores têm 2 legislaturas ou 8 anos. Ok? Sessão legislativa é o período que inicia, em regra, no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho. Tem recesso aqui no meio, do dia 18 de julho até o final de julho, e volta no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Tá chegando, né? Esse é o período da sessão legislativa. Lembra que a sessão legislativa não é interrompida se não tiver LDO. Ou seja, eu preciso da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas, seguidamente, eles dizem que estão em recesso, professor, nessa época, e a LDO não foi aprovada até hoje, em 2015. Gente, eles inventaram um tal do recesso branco. Podia ser recesso azul, podia ser recesso não sei o quê. É uma mentira. Na verdade, não é recesso, mas eles não participam, né? E aí fica tudo por isso mesmo. Mas lembra que a sessão legislativa não pode ser interrompida enquanto não votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outro cuidado importante é lembrar que no primeiro ano da legislatura, por exemplo, esse ano de 2015, é o primeiro ano da legislatura, certo? No primeiro ano da legislatura, a sessão legislativa não começa no dia 2 de fevereiro. Ela começa no dia 1º de fevereiro com uma sessão preparatória, que é para organizar os trabalhos e para nós termos a direção, a eleição da direção da casa. A eleição da direção da casa. A mesa diretora é eleita para um mandato de 2 anos e é proibida a recondução. Mas lembra que isso só é válido na mesma legislatura, ou seja, no período de 4 anos que está envolvido. Ou seja, iniciamos agora 2015, vai até o final de 2018 a mesma legislatura.
Em 2019, no dia 1º de fevereiro de 2019, vai iniciar uma nova legislatura. Então, todos os que estão na direção agora das casas do Congresso, o senhor Eduardo Cunha, na Câmara dos Deputados, o senhor Renan Calheiros, na presidência do Senado, não poderão ser reconduzidos como presidentes. Ou seja, uma notícia boa eu tenho para dar para vocês nessa preparação para o TRE. Qual? Não vamos reeleger o Eduardo Cunha nem o Renan Calheiros, mesmo que o pessoal queira. Contudo, alguns vão dizer assim, professor, mas o Renan foi reeleito, ele era o presidente do Senado antes, em 2014 e em 2013, e ele é de novo presidente do Senado. É, meu amigo, mas até o final de 2014, até aqui o dia 1º de fevereiro de 2015, era outra legislatura. Então essa proibição de recondução só vale dentro da legislatura, ou seja, dentro dos 4 anos. Se o cara pegar os 2 últimos anos da legislatura anterior e os primeiros 2 anos da próxima legislatura, isso vai poder porque não é considerado recondução, ok? Perfeito. Quórum, lembra? O quórum da emenda constitucional são 3/5. 3/5. Cuidado, hein? É votação em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, e tem que cuidar que o quórum é 3/5 dos membros de casa a casa. Votação em 2 turnos, nas 2 casas, com aprovação de 3/5 dos membros. Essa é a emenda constitucional. Lei complementar, artigo 69, maioria absoluta para a aprovação da lei complementar. Ou seja, maioria absoluta dos membros. E lei ordinária, tem que lembrar que eu aplico o artigo 47 da Constituição Federal, que é a regra geral. Qual é a regra geral? A regra geral é abrir a sessão com maioria absoluta e depois a maioria dos presentes. Ok? Perfeito. Lembrando os crimes do presidente da República, gente. Como é que é esse negócio de crime do presidente da República? Tá tão em moda isso, né? A gente não pode esquecer, a gente não pode perder isso. Bom, para que o presidente seja processado, para que haja autorização para ele ser processado, para que haja autorização para o presidente ser processado. Então lembra, autorização para processar o presidente da República, ok? Eu preciso da Câmara dos Deputados. A autorização para processar o presidente da República tem que ter Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados precisa aprovar a possibilidade do presidente da República ser processado por 2/3. Por 2/3, ou seja, 2/3 da Câmara precisa votar para autorizar que o presidente da República seja processado. Ocorre o seguinte, meu amigo. O que a Câmara faz, e aí cuidado porque vocês estão cheios de informação errada, porque cada dia aparece um jornalista mais entendido em direito constitucional do que o outro, que a Câmara autoriza o processo, autoriza a possibilidade do presidente ser processado. Ela autoriza, então, a questão de possibilitar que o presidente seja processado. Ou seja, ela admite, ela realiza a admissibilidade da possibilidade de um processo. Quem vai processar, quem vai abrir o processo ou não, são o STF ou o Senado. Qual é a diferença? Nos crimes comuns, quem processa o presidente é o STF. Nos crimes de responsabilidade, lá do 85, 86, quem processa o presidente é o Senado. Lembra que o processo vai ser feito pelo Senado e na instauração do processo pelo Senado, se o Senado achar plausível a acusação que foi autorizada de processamento pela Câmara, o Senado que faz essa análise, porque ele vai ser o órgão processante, nessa instauração, o Senado realiza a instauração e aí há a suspensão de todas as funções do presidente da República pelo prazo máximo de 180 dias. Se não se resolver o processo de impedimento, porque aqui nós estamos falando de crime de responsabilidade, estamos falando de impeachment nesse prazo, aí ele volta da suspensão. Não importa, ele volta. Certo? Cuida que a lei do que vai regular o impeachment é a Lei 1079 de 1950.
Essa lei que cuida dos crimes de responsabilidade. E na sessão de julgamento do crime de responsabilidade, todos os senadores viram juízes. E quem preside essa sessão de julgamento é o presidente do STF. Quem preside essa sessão de julgamento é o presidente do STF. Certo? Muito bem. Ligado a essa questão, vamos dar uma olhadinha no Poder Judiciário. Gente, Poder Judiciário, para a gente ir finalizando as nossas dicas. Não esquece que no Poder Judiciário, quem é que tem o quinto constitucional? Que é aquela participação nos tribunais dos membros do Ministério Público e dos membros da Ordem dos Advogados com mais de 10 anos de atividade, certo? Previstos. Quais os tribunais que têm quinto constitucional? TRFs, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça, ok? E além disso tem que lembrar que TRT e TST tem quinto constitucional, ok? Tem quinto constitucional, essa turma. STF não tem. STJ tem, mas STJ tem 1/3 constitucional. Por que o STJ tem 1/3 constitucional? Porque 1/3 dos juízes do STJ é formado pelos desembargadores federais. 1/3 dos juízes do STJ, ou melhor, dos ministros do STJ, é formado por desembargadores oriundos de tribunais de justiça. E 1/3 do STJ é formado por pessoas oriundas, por ministros oriundos do Ministério Público e da Ordem dos Advogados. E esse caso é interessante. O STJ tem 33 membros, o STF tem 11. Tem 33 ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E aqui mora uma discussão interessante. Qual? A discussão é a seguinte: quando eu tenho número quebrado, nos quintos constitucionais, e aí eu vou para os quintos constitucionais, só provocou essa ideia, porque eu falei que o STJ tem 11, né, membros ligados ao MP e à Ordem. Nos quintos constitucionais, quando eu tiver número quebrado, eu arredondo sempre para cima. Não importa se seja 01, 02, 05, 0... Não importa qual seja a quebra. Eu arredondo sempre para cima. Vai ser um membro a mais no quinto constitucional. Cuida isso. E se tiver número ímpar, alternadamente será preenchido por uma classe diferente. Ou seja, se eu tiver 11 juízes num tribunal, 11 desembargadores num tribunal, que pertençam ao quinto constitucional, a jurisprudência determina que 6 sejam do MP num tempo e 5 da OAB. Depois, quando esse do MP se aposentar, 6 ficam da OAB e 5 do MP. E assim por diante, eles vão se revezando. Essa vaga vai ser revezada entre as duas classes. Certo? Conselho Nacional de Justiça, 103B, é a nossa última discussão. Conselho Nacional de Justiça tem que lembrar o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça, segundo o artigo 92, inciso 1A, pertence ao Poder Judiciário, é um órgão do Poder Judiciário. Cuida isso. E quem preside o Conselho Nacional de Justiça, cuidado, quem preside é o presidente do STF. E nos impedimentos do presidente do STF, nas impossibilidades do presidente do STF, quem vai presidir o CNJ, cuidado que o examinador vai colocar lá, vice-presidente do CNJ. Não tem nada de vice-presidente do CNJ. Quem substitui o presidente do STF e presidente do Conselho Nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça é o vice-presidente do STF. Então, quando o presidente do STF, que é o presidente do CNJ, não pode estar presente no Conselho Nacional de Justiça, quem vai substituí-lo é o vice-presidente do STF, que nem membro do Conselho Nacional de Justiça é, mas que vai substituí-lo lá no comando do Conselho Nacional de Justiça, nos seus impedimentos, nas suas ausências. Certo, pessoal? Era isso. Com isso você está bem preparado e você rememorou várias discussões. Agora, calma, muita calma, porque tu tá preparado, tu tá pronto para a prova e a calma vai ser o upgrade. Ou seja, não precisa ficar também pasmo, né? Tem que ficar ligado, mas fica calmo, não fica nervoso, porque isso pode atrapalhar na tua aprovação, certo? Tu fizeste a preparação correta, estudaste com a gente aqui e está mais que pronto. Desejo a vocês uma ótima prova, tudo de bom para vocês, sucesso, quero ver vocês no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau, pessoal!